Bem, pessoal, como acabamos de ver na introdução, uma fé limitante, ela vai gerar o que em nós? Uma vida medíocre, uma vida sem resultado, tá ok? Ou seja, essa fé limitante, essa vida medíocre, essa fé limitada, porque ela gera em nós crenças limitantes, ou seja, não conseguimos avançar com ousadia e em fé. Infelizmente, muitos religiosos que frequentam igrejas, seja de qualquer denominação cristã, possuem esse tipo de fé, ou seja, uma fé limitada pelas circunstâncias, uma fé anêmica, uma fé sem ousadia nenhuma. Jesus, então, desafiou a Tomé e assim também desafia cada um de nós para avançarmos em outro tipo de fé. Em João capítulo 20, versículo 27, ele diz o seguinte: então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, Tomé, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca ao meu lado. Agora não sejas incrédulo. Olha só essa exortação de Jesus. Talvez a gente, Tomé, Tomé, todo mundo, né, mete o mal em Tomé, mas quantas vezes nós agimos igual ou até pior do que Tomé? Então, agora não sejas incrédulo. Está falando para mim, para você, mas crentes. Então, às vezes, essa palavra crente é uma religião, não. Crente é todo aquele que tem uma fé dinâmica, seja de qual denominação cristã você seja, mas ter uma fé dinâmica, ou seja, só uma fé verdadeira pode gerar uma vida o quê? Abundante e, portanto, precisa de dois requisitos. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus afirmou: eu vim para que tenha o quê? Uma vida medíocre? Uma vida sem propósito? Uma vida sem resultados? Não, eu vim para que tenham vida em abundância. E quando a gente fala aí em abundância, esquece negócio de dinheiro, esquece negócio de recursos financeiros. É uma coisa que eu nunca me preocupo, porque buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro é só uma parte de todas as coisas. Vida abundante, você vai uma vida abundante na sua família, vida abundante em relação aos seus relacionamentos interpessoais, vida abundante é paz interior. É isso. Ou seja, é uma vida plena em todas as áreas da sua vida. Então, para tanto, nesse texto precisamos de dois requisitos para termos essa fé abundante. Ou seja, em primeiro lugar, essa fé tem que estar além dos nossos sentidos. Para Tomé acreditar, ele tinha que tocar, ele tinha que ver. Ou seja, a fé, para ser abundante, ela tem que transcender, ou seja, tem que ir além dos nossos sentidos. Por isso que Tomé, o Senhor fala para Tomé: Tomé, porque me viste e acreditaste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Eu e você podemos ser mais bem-aventurados do que Tomé, porque Tomé estava ali em contato com Jesus, foi discípulo de Jesus. Bem-aventurados seremos nós os que não viram, ou seja, o sentido do ver, e creram. Existe uma promessa, um bônus para cada um de nós que não viram e creram. O segundo pré-requisito diz o seguinte: tem que ser uma fé que não seja centrada em si mesmo, ou seja, nas circunstâncias, na autoajuda, ou seja, uma fé que busque a ajuda do alto. Mas, antes de tudo, tem que ser também uma fé centrada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, no versículo 29 diz:
creia em Jesus, Tomé, o Filho de Deus. Ou seja, não deixe a sua incredulidade limitar aquilo que Jesus pode fazer hoje na sua vida. Em Mateus, capítulo 13, versículo 58, diz o seguinte: e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. A incredulidade é uma coisa tão grave, tão terrível, que ela limita a própria ação de Jesus em determinadas circunstâncias das nossas vidas, pela nossa incredulidade. Ele quer fazer, ele tem poder para fazer, mas a nossa incredulidade traz uma barreira, né? Jesus deseja fazer grandes milagres na minha vida e em sua vida, mas em primeiro lugar é a certeza da sua salvação pelo perdão dos seus pecados. Ou seja, a fé em Cristo por meio da cruz, a certeza da sua salvação. Você tem essa certeza? Você, quando vê a cruz, você vê o quê? Mais uma pessoa ali que está em sofrimento? Não, aquela cruz teve um motivo, teve uma causa, né? Quem deveria estar ali, como diz o ladrão da cruz, deveria ser cada um de nós, mas ele morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, é abençoar a sua vida em todas as áreas, muito além daquilo que nós mesmos pedimos ou possamos imaginar. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais de tudo o que pedimos ou imaginamos. Olha só. Olha o que Deus quer, olha o milagre que Deus quer fazer na minha e na sua vida. De acordo com o seu poder que age em fulano A, em um pregador famoso, uma pessoa muito importante, não. Que age em nós, né? Em nós, por meio do Espírito de Deus. Deus está em nós. Você precisa ter essa fé. Então vamos terminar aqui com uma oração. Você que tem se sentido fraco, abatido, uma fé anêmica, morna, uma fé que não tem gerado na sua vida grandes mudanças, passa ano, entra ano e você continua sendo a mesma pessoa. Por isso, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus tem uma bênção para você, tem um bônus para você nesse dia, tá bom? Não viram, mas creram. Senhor, abençoa essa vida aqui que está ouvindo essa palavra nesse vídeo, que o Senhor possa estar cobrindo essa pessoa com tua graça. Senhor, e que essa pequena fé que essa pessoa tenha possa neste minuto estar sendo multiplicada pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor esteja abençoando essa vida para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que Deus tenha te abençoado. Pessoal, tem uma grande novidade para as suas vidas. O Espírito Santo tem tocado meu coração e algumas pessoas também têm me encorajado a nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, no conhecimento da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no conhecimento do Espírito Santo, num conhecimento das Escrituras Sagradas, ou seja, um conhecimento mais aprofundado. E muito breve eu quero estar compartilhando com vocês estudos mais profundos, mais prolongados e ao mesmo tempo de uma forma simples. Mesmo para uma pessoa que às vezes não tem costume de estar numa escola bíblica dominical ou ser membro de uma determinada igreja, mas quando estiver assistindo aqui esse nosso curso, esse nosso estudo, vamos dizer assim, um estudo teológico,
Vou inclusive recomendar alguns livros fáceis para você, quem puder comprar, que compre-os, para que você possa se aprofundar a cada dia a sua fé, como eu acabei de falar aqui, para que tenha uma fé potencializada pelo entendimento, né? A fé não é para ficar só no campo das emoções, ela é para ficar aqui num entendimento para que ela possa ser também uma fé robusta, uma fé vitaminada, uma fé potencializada pelo conhecimento de Deus. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá sobre nós como chuva seródia que rega toda a terra, toda a nossa sede espiritual, para nos trazer um período de bênção, para nos trazer um período de frutificação em cada um de nós, tá ok? Aguardem, talvez esse mês vamos dar o pontapé inicial para esse nosso aprofundamento no conhecimento de Deus. Até mais.